Olá pessoal, hoje segundo a Coríntios capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna, uma casa nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque estamos também nós, os que estamos neste tabernáculo, gemendo, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas nos manifestou Deus, e espero que nas nossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim, pois, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O ministério da reconciliação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu também o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Devotamento e fidelidade de Paulo no seu ministério, segundo a Coríntios capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais de graça, para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morremos, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres,
como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Exortação à separação. Não vos prendais a um jugo desigual com o incrédulo, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 7, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em nossos corações, e ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito, nada disso para a vossa condenação. Pois, já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha glória a respeito de vós, pois estou cheio de consolação, transbordando de alegria em todas as nossas tribulações. Alegria do apóstolo na aflição. Por quê? Mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes de tudo fomos atribulados, por fora combates, temores, por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação em que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que eu muito me regozijei. Portanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Isso porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos tudo como verdade. Também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. As coletas para os crentes de Jerusalém, 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas na Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, isso eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Porque assim como em tudo abundais em fé, e em palavra e em conhecimento, e com toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. E nisso dou meu parecer. Por isso convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer praticar. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo aquilo que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supera a falta dos outros, para que também a sua abundância supere a vossa própria falta e haja então igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. O novo encargo de Tito. Mas graças a Deus que por vós, a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligentemente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para ser companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do nosso Senhor e prontidão do vosso bom ânimo. Evitando isso que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente. E agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Ficamos hoje por aqui. Que o Senhor te abençoe sempre. Amém.